Hoje vamos falar um pouco sobre os provérbios ou ditados populares, quanto à sua veracidade. Existem os provérbios verdadeiros que ajudam muito na estratificação da consciência das pessoas. Existem provérbios mentirosos e existem os provérbios dúbios. Esses são perigosos porque às vezes a gente nunca sabe onde termina a verdade e começa a mentira. Vamos analisar alguns. Um provérbio: ninguém morre antes da hora. Está se referindo à desencarnação, ou seja, ninguém desencarna antes da hora. Bom, nós somos imortais, nós somos filhos de Deus, fomos criados por Deus e somos imortais. Isso quer dizer que ninguém morre. Agora, o provérbio está se referindo ao desencarne, à morte do corpo físico. Ninguém morre antes da hora. É completamente inverídico ou mentiroso esse provérbio. Vejamos alguns exemplos. O cidadão sai bêbado dirigindo, bate num poste e desencarna. Então era a hora certa dele? Claro que não. Desencarnou antes da hora. As pessoas passam noitadas e noitadas, perdendo o precioso sono e perde com isso energia necessária para viver muitos meses, até muitos anos. Como consequência, o corpo físico morre antes da hora. Aí alguém pode dizer: mas e se a pessoa estiver no hospital acompanhando um familiar doente? Aí é um motivo digno. Nesses casos, os espíritos recompõem a energia perdida. Mas ou a gente trabalha muito ou trabalha pouco, desrespeitando o nosso carro físico, vamos desencarnar antes da hora. A gente às vezes tem aqueles tic-tic nervosos. Jesus até recomendou: não turbeis os vossos corações, porque cada vez que a gente descontrola emocionalmente, é um desgaste excessivo ao nosso carro físico e nós tomamos uma água não própria para os padrões dos nossos corpos. Logo, vamos desencarnar antes da hora. A nossa comida quase toda contaminada. Então, por causa disso tudo, vamos desencarnar antes da hora. Os nossos utensílios domésticos são inapropriados para a nossa saúde. Depois de muitos anos de uso, como os alumínios, vamos ter problemas sérios de saúde e desencarnar antes da hora. O próprio remédio que tomamos, às vezes medicamento de uso contínuo, tem grandes efeitos colaterais, nos levando a desencarnar antes da hora. A coisa mais difícil que existe é uma pessoa desencarnar na hora certa. Na grande maioria, desencarnamos antes da hora. Até mesmo uma anestesia que você toma para fazer uma cirurgia ou para fazer um tratamento dentário, ela prejudica a sua longevidade. Então, minha gente, esse provérbio é completamente mentiroso. Ninguém morre antes da hora. Isso é mentira. Infelizmente, todos nós, na grande maioria, morremos antes da hora. E isto é perigoso, porque às vezes a gente nasceu para realizar um grande trabalho,
3, 4, 5 anos antes de desencarnarmos. E se a gente morre, por exemplo, 10 anos antes da hora, nós desencarnamos antes de realizar tal trabalho. Na coleção André Luiz, um dos mentores, ao despedir do irmão que ia renascer, disse o seguinte, aspas, vá com Deus e não me volte aqui antes dos 70 anos. Fecha aspas. Isso significa que as pessoas recebem certa quantidade de energia suficiente para viver determinada quantidade de anos aqui reencarnado. A ciência já sabe disso. Quem se interessar, consulte os telômeros. São sequência de DNA existente em cada célula responsáveis pela longevidade do indivíduo. Vamos ver um outro provérbio. Deus escreve certo por linhas tortas. Este é dúbio. Que Deus escreve certo, todos nós sabemos. Afinal, Deus, nosso Pai de infinito amor, Criador do universo, Criador de tudo e de todos, sempre escreve certo. Agora, Deus sempre escreve certo por linhas certas. É a nossa pequenez intelecto-moral que não vê a maneira correta da escrita divina. Digamos que seja a nossa miopia intelecto-moral. Nossa miopia intelecto-moral, nosso estigmatismo intelecto-moral, que distorce as linhas divinas que estão inscritas na natureza. É um provérbio dúbio, metade verdadeira e metade falsa. Uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade. Este é completamente mentiroso. Uma mentira contada 1000 vezes ou 1 milhão de vezes continua sendo uma mentira. Afinal de contas, o fato não é culpado pela incipiência intelecto-moral de grande parte das criaturas. As pessoas confundem com facilidade as coisas. Em vez de fazer uma análise criteriosa, dar tempo ao tempo, estratificar os valores, apoia na primeira novidade que aparece. Então, é comum muitas pessoas, depois de ouvir certas lorotas, achar que é verdadeiro. Vejamos um outro provérbio. Pau que nasce torto, morre torto. Também não é verdadeiro, porque esse provérbio se refere à imperfeição humana. Pessoas imperfeitas na juventude vão, na sua velhice, continuarem imperfeitas. Isso não é verdadeiro. Isto atenta contra o aprendizado e contra o livre-arbítrio. A pessoa tem toda uma vontade própria para fazer determinados tipos de opções ao longo da sua vida. Às vezes ela começa fazendo opções erradas, depois com a maturidade ela descobre e faz opções corretas, certas, de modo que desentorta o caminho que estava errado. É um provérbio preconceituoso que atenta contra a evolução das pessoas e contra o livre-arbítrio. Temos outro provérbio também que é meio dúbio, mentiroso. Burro velho não aprende marcha, ou burro velho não pega marcha, referindo-se às pessoas mais idosas, que já têm o caráter formado e não conseguem fazer grandes modificações no seu próprio caráter. E isso também não é verdadeiro.
nós vimos na sociedade grande quantidade de pessoas formando aos 70, 80, 90 anos, modificando a maneira de ser. Enquanto estivermos vivos, podemos aprender. Sempre é tempo de aprender. Nós aprendemos do lado de cá e, após o desencarne, do lado de lá. O aprendizado, ele é praticamente sem fim. Aprenderemos sempre. E a evolução se torna mais rápida quando nós adquirimos um gosto pelo aprender, um prazer todo especial em aprender e principalmente em executar aquilo que aprendemos. Outro provérbio mentiroso é este: ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Isto é totalmente mentiroso, porque sabemos que um erro não justifica o outro. Quem rouba é criminoso, tanto faz roubando de uma pessoa honesta, como roubando de uma pessoa leviana ou desonesta. Esse provérbio não se verifica. Outro provérbio também que não é verdadeiro. Quando as pessoas querem se referir à qualidade de determinados filhos, se diz puxou ao pai, puxou à mãe, como se a inteligência a gente herdasse dos pais. Dos pais a gente herda os caracteres físicos. A inteligência, as qualidades e os defeitos a gente traz de outras vidas, cabendo aos pais aprimorar essas qualidades. Se você chegou até aqui, é porque você achou interessante esse nosso resumo de hoje. Então, eu peço a você o favor de dar o seu like, seu gostei e, se possível, se inscreva no canal para que possamos transmitir para mais gente esses valores. Muito obrigado e até o próximo vídeo.